Do Senhor a todos, bem-vindo à nossa penúltima matéria do curso básico em Teologia, a matéria de Pneumatologia. Essa matéria faz parte de um compêndio de 3 matérias, entre elas Teontologia, a natureza de Deus, Cristologia, a natureza de Cristo e Pneumatologia, a natureza ou a doutrina do Espírito, tá bom? A primeira coisa que nós temos que entender sobre a pessoa do Espírito, ou a natureza do Espírito, que o Espírito Santo, de fato, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ou energia, ele carrega as suas pessoalidades ou as suas personalidades. Segundo Romanos, no capítulo 8, no verso 27, 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 10, 11 e 13, ele é inteligente. Vou abrir aqui os textos para nós meditarmos juntos, tá bom? Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele não é uma coisa como, infelizmente, nós acabamos sendo doutrinados no decorrer de nossa caminhada cristã. O Espírito Santo, ele é uma coisa, ele é efeitos da natureza, ele é fogo, ele é água, ele é vento, ele é brasa, ele é azeite. Tudo isso são tipologias do operar do Espírito. Como em Atos 2, ele veio através de um vento, logo após o vento, se viram línguas repartidas como que de fogo. Tudo isso é o seu operar, não a sua essência. Ele, como essência, não é fogo, não é brasa, não é água, não é vento, não é azeite. Ele, como essência, tem a essência de uma pessoa, porque ele tem personalidades, pessoalidades. Um fogo não é inteligente, mas uma pessoa é inteligente. Um vento não tem emoções, mas uma pessoa tem emoções. Então o Espírito Santo não é coisa, tá bom? Não é coisa, não é um artifício. Ele é uma pessoa. Ele tem emoções. Segundo Efésios 3, 4, 30. Você vai acompanhando aí na sua apostila. Ele tem vontade própria, segundo Atos 16, do versículo 6 ao versículo 11. Em 1 Coríntios 12, o verso 11. O Espírito Santo tem atitudes de uma pessoa. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, ele revela. No capítulo, ele ensina, ele clama, Gálatas 4, 6, ele intercede, Romanos 8, 26, ele fala, Apocalipse 2, 7, quem tem ouvido ouça. Aquilo que o Espírito diz à igreja, ele fala, ele ordena, Atos 16, versículos 6 e 7, ele testifica. João 15, 26, ele tem vontade, 1 Coríntios 12, 11, ele sente, Isaías 63, 10, Efésios 4, 30, Atos 7, 51, Romanos 15, 30, ele guia os crentes à verdade. Eu não posso ser guiado por uma pedra, guiado por um fogo, guiado por uma água. Eu só posso ser guiado por uma pessoa. Tudo isso é coisa, coisa não guia, pessoa guia. Ele convence o pecado, atitudes de uma pessoa. O fogo não convence, a água não convence, o vento não convence ninguém a nada, mas ao pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica, converte da justiça do juízo. Ele traz, ele chama o pecador ao arrependimento, é ele que convence. É ele que convence, tá bom? Então tudo isso são características aí de uma
pessoa. Então o Espírito Santo, de fato, ele não é uma coisa. Não dá para se relacionar, manter um relacionamento estável com um sentimento, com uma energia, com uma força, como muitos ensinavam antigamente, que era apenas uma força, uma energia, um poder sobre a igreja. Cristo disse: eu não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro, que tem a mesma essência que ele. E Cristo era uma pessoa, se preocupava, orientava, guardava, zelava. E ele disse que enviaria outro com a mesma essência. Então, quando envia o Espírito Santo, se ele estivesse enviando uma coisa, ele estaria sendo negligente ao texto que diz que é a mesma essência que a de Cristo. Cristo é pessoa, o Espírito Santo também tinha que ser uma pessoa, tá bom? Não pessoa que tange fisicamente, não estou dizendo que ele tem braço, ele tem perna, ele tem boca, ele tem mão, mas ele tem atitudes de uma pessoa, qualificações, personalidades, pessoalidades de uma pessoa, tá bom? Só que não podemos esquecer que além de pessoa, ele também tem a natureza de Deus, assim como o Pai é, o Filho é e o Espírito também é. Assim como o Pai salva, o Filho salva e o Espírito também salva. Assim como o Pai opera, o Filho opera e o Espírito ele também opera, tá bom? Então, como Deus, ele possui os mesmos artifícios, os mesmos atributos, tá bom? Eternidade, Hebreus 9:14 aponta que o Espírito ele é eterno. Divindade, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 3, versículo 18, aponta que ele é uma divindade. Onisciência, Isaías 40, 13. 1 Coríntios 2, 12, aponta que ele é onisciente. Onipresença, Salmo 139, 7. Texto célebre, né? Que Davi diz: aonde me esconderei da sua face, para onde fugirei da sua presença? Se eu subir no mais alto monte, lá está. Se eu descer à profundeza do abismo, lá também está. É uma inferência, referência ao Espírito. Por onde eu for, por onde eu andar, ali o Espírito de Deus, ele está. Então ele é onipresente. Onipotência, Jó 33, 4. E o Salmo 104, 30 apontam onipotência, o todo o poder do Espírito. O Espírito Santo realiza obras divinas. Foi o autor da concepção virginal de Maria. Foi o agente da inspiração das Escrituras. Ele gerou a concepção ali de Maria e Deus. Ele foi intermediário para nascer a Cristo. A sombra do Espírito cobriu a Maria e ela concebeu a Cristo, tá bom? Não por um ato de fecundação humana, de como somos de homem, como somos de mulher, mas sim a divindade de Deus, através do Espírito, fez Maria gerar a Cristo. E ele foi o inspirador das Escrituras, como 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, através do Espírito, tá bom? Ele estava envolvido na criação, Gênesis 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito pairava sobre as águas. Ele estava lá. Então, todos os atributos que Deus possui, atributos, desde os comunicáveis, que eu já expliquei para os irmãos, até os incomunicáveis, tá? Vou até colocar aqui, comunicáveis. O Espírito também tem todos, porque ele também é Deus. Ele não age como Deus, ele não trabalha para Deus, ele é Deus. Tá bom? E como o Espírito ele trabalhou aí, se ele trabalha na vida de Deus, ele também trabalha na vida de Cristo. Como ele trabalhou? Como eu disse aos irmãos, o Espírito ele é a causa, ele é o causador
da divina concepção, né? Na vida da irmã Maria, mãe de Cristo. Ele desceu sobre Maria. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo. Tem vários textos aí que pode provar isso, tá bom? Mateus 3:16, 6, Marcos 1:11, Lucas 3:22 e também João 1:32, tá bom? Então esses 4 textos provam que ele operou na vida de Cristo, descendo sobre ele no batismo. Só que existia uma doutrina errônea, totalmente errônea, no tempo da primeira igreja, da igreja primitiva, no tempo de Cristo também, logo após sua morte e ressurreição, chamado adocianismo. O que o adocianismo cria? Cria que Cristo foi adotado por Deus. Ele não é a essência de Deus, ele foi adotado por Deus e no Jordão, ele é um homem comum, adotado por Deus no Jordão, e aí Deus derramou o seu Espírito para que ele operasse milagre. Isso é mentira. Desde a concepção de Cristo, o Espírito Santo já trabalha na vida dele. Então aqui foi apenas a forma corpórea de mostrar o Espírito Santo ali nessa unificação entre pessoa e Espírito, tá bom? Mas desde do seu nascimento, Cristo já carrega o Espírito, até porque ele também é Deus, ok? Capacitou a Cristo para o ministério. Capacidade envolve em qualificação, qualificava Cristo. Porque Cristo, como homem comum, também precisava ser qualificado. Estava presente nos milagres. Cristo operava através do Espírito. Foi enviado como consolador da igreja, o paracleto da igreja, o advogado, o ajudador da igreja. E por último aqui, para nós comentarmos, o Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo na vida da igreja. A partir do Pentecoste, o Espírito Santo tem uma atuação peculiar na igreja de Cristo. As ações são descritas nas páginas do Novo Testamento. Após ter descido sobre os discípulos de Jesus em Atos 2, a ação é vista na vida da igreja em diferentes maneiras. Através da pregação do Evangelho, Atos 6, versículos 5 e 8. Aí o Espírito Santo usava a Estevão, a Felipe, a Pedro. O Espírito Santo, ele unificou a igreja. Ele teve esse poder de unificar, né? De juntar a igreja, tornar a igreja um corpo. Então, Cristo é o cabeça, nós somos o membro, mas juntos com o Espírito e a igreja se torna o corpo de Cristo. Um cristão sozinho é membro. Paulo disse, vós sois templo do Espírito, na pluralidade, no sentido plural, vós sois, não você é. Então, de fato, não existe esse pensamento que nós somos igreja. Eu sou igreja. Nós somos. Quando eu me junto com o meu irmão, com o meu companheiro de igreja, eu me torno um corpo. E quem unifica esse corpo? Existem tantas diferenças. Tem irmãos que pensam assim, outros assim. Uns que são calmos, outros acelerados, outros nervosos, outros mais emocionados. Mas o Espírito Santo trabalha uma unificação para que a excelência do corpo vá até Cristo. E isso só pode ser através do Espírito. Só o Espírito que junta tantas pessoas diferentes e o tornam com o mesmo pensamento. Glorificação ao nome
de Jesus, é através do Espírito. O Espírito purifica a igreja, ele purifica. Paulo diz que somos lavados através da palavra e do Espírito. Ele perdoa a igreja. Ele roga ao Pai, Pai, perdoa. Eles não sabem, Deus perdoa. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não dá para se expressar. Esse é o poder do Espírito. Aquilo que tem um texto que diz assim, pediste mal, não recebeste porque pediste mal. Então, de fato, nós não sabemos como pedir, mas é o Espírito Santo que transforma essa oração em uma oração boa, agradável aos ouvidos de Deus Pai e Deus Filho, e aí ele concede a petição a nós. Então, o Espírito Santo ele é o papel principal, ele é o mediador entre a igreja e Jesus a Deus. Sem o Espírito, irmãos, nossa oração não seria ouvida. Ele nos ensina e nos guia. Esse é o poder do Espírito na igreja. Unificação, purificação, unificação e purificação. E, por último, intercessão. Amém? Esse é o papel do Espírito Santo na igreja. Ele unifica, purifica e intercede. Todos os dias, unifica, purifica e intercede. Ele unifica o corpo de Cristo e eu não sou mais desgarrado. Nós somos enxertados na videira que é Cristo através do Espírito. Ele purifica. O perdão se encontra somente através do Espírito. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e ele intercede. Ele intercede por você quando você não tem força para interceder, ele intercede por você quando você não sabe o que interceder. Ele é a intercessão da igreja. Amém?